promete vir muito forte para 2025, como todo ano, né? Mas esse ano parece que tem uma organização melhor do que nos outros anos. A expectativa é grande pelo futebol apresentado pelo Flamengo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, sob o comando do Felipe Luiz. A gente espera que o Mengão consiga desempenhar um bom futebol e que mais uma vez saia com pelo menos um título de expressão, né, que já é algo muito grande. Alguns torcedores não entendem isso, mas é algo gigantesco. Teve também no Ninho, que é o habitat desse Boto agora, né, Vene Casagrande? E na volta tem o quê? Ele é ao vivo neste telão, porque ele tem a coletiva de apresentação e a gente vai mostrar aqui pra vocês. Boto já começou os trabalhos no Ninho do Urubu a todo vapor. Após chegar ao Rio no fim de semana, ele conheceu as instalações do Rubro Negro, ao lado do presidente BAP, e elogiou muito o novo clube. Eu estou impressionado com as condições. Isto é a nível europeu, ou melhor que há na Europa. Portanto, ninguém tem desculpa de não render aqui. Uma satisfação a gente está dividindo com um profissional do calibre do Boto, uma estrutura que a gente sonhou durante 20 anos e que nos últimos 5 anos nós implementamos, desenvolvemos, melhoramos. O novo diretor acompanhou de perto a preparação da equipe alternativa para o início da disputa do Carioca. Além de jovens do Sub-20, 4 jogadores do profissional já iniciaram os trabalhos, com destaque para Carlinhos e Lohan. A estreia do Rubro Negro no Carioca será no próximo dia 11 de janeiro, contra o Boa Vista. Vamos direto ao vivo, o José Boto, diretor do Flamengo, está sendo apresentado agora no Ninho do Urubu. A gente vai ao vivo, gente, deixa eu te falar, minhas férias estão chegando, tá? Então eu vou falar um monte de coisa errada hoje, por favor. A mamãe já tá cansada, tá, Vene Casagrande? Calma. Boa tarde pra você. Ainda tem dia 31 e dia 1º pra você. Ainda tem. Aí, tá aí ao vivo, hein? Vamos escutar o José Boto. Não conhecer o ambiente e começar a querer fazer as coisas à minha maneira. A primeira coisa que vou fazer é conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol, perceber quem se adapta à forma como nós queremos trabalhar e, ao mesmo tempo, como é óbvio porque é o mais importante, cuidarmos da equipa profissional. Muito bem, essas são imagens ao vivo da apresentação oficial. A gente agradece a Flá TV, a gente pega as imagens da Flá TV. O José Boto está sendo apresentado de forma oficial agora no Flamengo. O novo diretor, a gente trouxe drones de Vene Casagrande ainda na chegada. Será que ele vem? Será que ele não vem? E veio, já conversou. Como o Flavinic trouxe pra gente esse povo chique que vai tomar um café lá em Portugal, né? Ele já tomou um café com o Felipe Luiz, o treinador do Flamengo, nessa e também na próxima temporada. Já conversaram, com certeza já pensaram juntos. E agora ele aqui no Brasil, no Ninho do Urubu, sendo apresentado de forma oficial pelo Flamengo. Cadê? Ele vai falar agora ou o povo ainda tá perguntando? Porque às vezes o povo faz a pergunta grande, né, Vene? Faz. Hoje tem negócio... Ele dá a resposta, umas 3 opções de resposta da pergunta. E quando não emenda, 3 perguntas juntas. Uma aqui, rapidinha. Olha, e aí a gente vai escutar. Agora, vamos ouvir. Por onde passou, e passou para o Benfica, na altura que eu lá estava, que sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele, um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. Até porque os agentes normalmente ficam, como é que vocês dizem, puto. Ficam putos quando nós fazemos isso. E o que se passou com o David foi, até porque eu tenho relação, conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos, desde o tempo do Benfica. As pessoas, ainda eu estava na Croácia, pediram-me, assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse. Assim que eu reuni com o Felipe Luiz, foi comunicado
pela manhã muito cedo aqui no Brasil, às pessoas competentes, e foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David. É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi aqui uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David, e é um assunto encerrado. Desejo a maior sorte do mundo ao David e que seja muito feliz, como sempre foi em todos os sítios onde passou. Próxima. Tá aí ele falando sobre o Davi Luiz. A gente não escutou a pergunta? Na terceira palavra que o homem falou, ele me olhou e disse, Davi Luiz. Ele foi preciso. Acho que sobre a polêmica, né? Que o Davi Luiz tinha dito que soube pela imprensa. Vamos escutar? Né? Boa tarde, Flávio Vene Casagrande. Boa tarde. Eu já quero também saber da relação antes do Flamengo de Davi Luiz com José Botto. Existe essa relação? Eles já viveram profissionalmente muito, inclusive ele teve uma... Ele foi quem achou o Davi Luiz, Davi Luiz. Vamos escutar o que o Davi Luiz falou pela primeira vez após a saída do Flamengo e revelou estar magoado com a diretoria. Cadê? Ainda bem que a gente tem Instagram, né? Fiquei sabendo ali pelo Instagram, eu tinha um acordo verbalizado já com a antiga diretoria. Talvez seja a única vírgula de chateação que eu tenha da minha passagem no Flamengo. Porque o que eu sempre prezei foi por esse legado humano de ser muito franco, de ser leal, de falar com todo mundo de uma maneira muito direta. Venê, que tchá-tchá-tchá, hein, Venê, pra agitar nosso final de ano. Põe aí na nossa tela o nosso Twitter, hashtag SBT Esporte Rio, tá aí na tela. Assim você conversa com a gente, @SBT Rio. Aliás, vou falar em rede social, o meu amigo Clóvis Monteiro, nosso colega aqui do SBT, também lá da Super Rádio de Tupi, ele abriu uma votação lá no Instagram dele. Qual? Aí tem lá, quem foi o melhor apresentador esportivo de 2024? Aí a mamãe tá lá, hein, gente? Opa! Meu querido Alex Escobar, né, um grande cara, e o querido também da Band GV. É só você chegar lá no Instagram do Clóvis Monteiro e votar. Em quem que vocês vão votar? Fernanda. Ai, gente, vai votar, Flávio? Claro, respeito aos demais companheiros GV. Grandes caras. Grandes concorrentes. Inclusive GV de Niterói também, mas GV, boa. foi mal. Fernandinha Maia. Que turma boa. Bota lá no nosso querido dá pra Clóvis vocês Monteiro. não dá não. Eles botaram várias outras votações. A gente tem essa também do esporte. Venê, voltando aqui pro assunto, o Davi Luiz disse que não foi informado, ficou sabendo pelo Instagram a saída dele. E o José Botto a gente acabou de ver ao vivo, né? Alguém fez uma pergunta sobre o Davi Luiz. Que confusão foi essa, Venê? Bom, Fernandinha, a gente precisa fazer umas duas análises em relação a esse assunto. Dizer que o Flamengo não comunicou que não renovaria com o jogador, talvez seja uma mentira. Porque o empresário do jogador, Júlio Taran, ele foi comunicado pela atual gestão, a gestão do BAP, que o contrato não seria renovado. Aí, se o Júlio Taran avisou o Davi Luiz ou não, é uma outra história, e se ele ficou sabendo pelo Instagram, é um erro. Venê, você acha certo isso? Eu, particularmente, se eu fosse dirigente do Flamengo, por tudo que o Davi Luiz viveu no Flamengo durante 3 anos e meio, eu ligaria diretamente para o Davi Luiz. Mas a gente precisa fazer uma análise verdadeira da situação. O empresário do atleta foi comunicado, então ele foi avisado sim que não teria renovação de contrato. Agora, se ele ficou sabendo pelo Instagram, eu considero um erro da diretoria, porque eu acho que a diretoria, por questão de respeito, poderia ter ligado diretamente para o Davi Luiz, ter comunicado: ó, Davi Luiz, muito obrigado por tudo que você fez pelo Flamengo, por todos os serviços prestados. E aí eu faria isso. Mas dizer que ele não foi avisado ou que o empresário não foi avisado é uma mentira. E então, se o Davi Luiz está garantido que ele ficou sabendo pelo Instagram, foi um erro do Flamengo, no meu ponto de vista, porque poderia ter ligado diretamente para o Davi Luiz, e foi um erro do empresário, porque o empresário deveria ter comunicado ao Davi Luiz que ele não ficaria no Flamengo. Mas será que talvez às vezes pelo tipo do... Eu entendo você, eu acho também que poderia ter ligado diretamente pro Davi. Porque na hora de trazer, geralmente eles falam com o empresário, tudo bem. Mas se o cara tá fazendo um jogo duro, eles ligam pro cara pra tentar convencer, não ligam? Ligam. Então, eu acho que realmente poderiam telefonar pro Davi. Mas a gente também entende que pra tudo na vida não tem um padrão, né? Às vezes é um tipo de relacionamento. Eu posso só finalizar minha linha de raciocínio? Desculpa, eu achei um erro o Davi Luiz expor isso.
publicamente. Você achou? Eu achei um erro. Acho que, assim, fazendo uma analogia, é igual quando termina um relacionamento, você fica falando mal de uma outra pessoa. Qual a necessidade dele fazer isso? De verdade mesmo. Ele já havia publicado um vídeo em suas redes sociais, fazendo um agradecimento, inclusive um vídeo maravilhoso, é de arrepiar a forma como ele se despede do Flamengo. Mas o que mudou ele vir publicamente e falar isso? Pra gente é ótimo, tá? Eu particularmente adorei como jornalista, porque gera assunto, gera debate, a gente discute isso aqui. Agora, no ponto de vista do torcedor, da diretoria e até mesmo da Davi Luiz, mudou alguma coisa? Ele falar isso? Ele expor esse tipo de situação? Não. E só um detalhe, que isso é informação, tá? Só para finalizar e o Flavinho comentar o assunto, o post nas redes sociais foi feito ainda pela atual gestão. O próprio VP de Comunicação e Marketing da gestão do BAP veio publicamente dizer: até o dia 31 de dezembro nós não estamos fazendo nada nas redes sociais. Ainda é tudo feito pela atual gestão do Rodolfo Landim. E toda a comunicação do Sim, Flamengo, exatamente. né? Agora, o que eu estava querendo dizer aquela hora, Vini, eu não sei se você concorda também. A gente viu uma fala do José Boto que você trouxe, que ele foi o cara que encontrou, que mostrou o Davi Luiz para o mundo do futebol. Ou seja, teve aí em algum momento uma relação positiva e importante entre o Davi Luiz e o José Boto. E o José Boto diz ali, eu não sei se eu entendi mal, o Davi Luiz com a sua gente me mandou uma mensagem. Ou seja, alguém, né? Vocês entenderam isso também? Júlio Tarão, empresário dele. Alguém mandou uma mensagem. Né? Talvez até seja até um próprio comportamento do Davi. Ele, por exemplo, eu tô trazendo um exemplo. O José Boto, ele pode não ser amigo do cara, mas o cara tem uma história ali com ele profissional. E alguém mandou uma mensagem via Davi Luiz. Então, talvez, se ele já tem esse tipo de condução, o Flamengo entendeu que a condução para falar com ele seria o empresário dele. Eu tô trazendo elementos e dando opinião. Olha, o Davi Luiz, ele é conhecido por, ao longo da carreira, ser um cara correto, um cara honesto, não tem nenhuma polêmica, nada de indisciplina com o nome do Davi Luiz. Pelo contrário, é um cara líder e um cara que sempre vem falar com a imprensa, sempre com muita educação, muita clareza. Então, eu não acho que o Davi Luiz está mentindo, está inventando uma história para atacar a antiga diretoria. Tem coisas que é natural acontecer da imprensa, de vazarem, né, situações que ele não vai ficar, às vezes não por maldade, não por erro de ninguém exatamente, a coisa acontece, acaba vazando e acaba saindo numa rede social. O Davi Luiz tem o direito dele de ficar chateado, ele gostaria, né, como ele tem, essa classe é um cara, um cavaleiro, um cara todo digno, gostaria também que fosse uma saída. É isso aí, galera do Mengão. O Flamengo vai começar a pré-temporada agora, né? Nos Estados Unidos. O elenco principal não vai iniciar o Campeonato Carioca. Na verdade, eu sou contra o time titular do Flamengo jogar o Campeonato Carioca. Eu queria que o time titular entrasse só no mata-mata carioca, né? Mas também precisa do time titular. Mas acho que a gente já sabe como o time do Felipe Luiz joga, né? Não precisa da gente, como joga, não. A gente já sabe como que joga o time dele. Vamos só analisar aí como vai ser os próximos jogos do Flamengo por essa Florida Cup. O Flamengo já tem aqui o primeiro jogo complicado contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil. O Botafogo provavelmente desmantelado, tem o seu técnico. Existe uma possibilidade do Flamengo vencer esse título. É óbvio, né, que muitos torcedores flamenguistas já sabem que hoje o Botafogo de 2024 é muito superior ao Flamengo, muito superior mesmo. Tomamos uma sonora goleada, perdemos as 2 partidas para eles. Se pegássemos eles na Libertadores, provavelmente, nada é certeza, mas provavelmente seríamos eliminados, porque o Flamengo não sabe jogar para trás e contra o Botafogo. Se você jogar de peito aberto, encarte, não pode abrir o peito contra esse time do Botafogo. Não tem os jogos aqui que o Flamengo vai fazer de pré-temporada, só tá marcando aqui os jogos do Carioca. Começa dia 11, né? Flamengo e Boa Vista, Madureira e Flamengo, Flamengo e Nova Iguaçu, Bangu e Flamengo, Flamengo e Volta Redonda, e assim por diante.